Eu vou começar esse vídeo com uma das frases mais estranhas da história desse canal. Eu, enquanto torcedor gremista, fiquei muito feliz de ver e entender o quanto esse time do Grêmio é ruim. Fim de jogo na Arena do Grêmio, Grêmio 1, Corinthians também 1. Gente, vou explicar de cara o que eu quis dizer aqui no começo do vídeo, que é o seguinte, tá? Na minha opinião, o Grêmio não ganhou esse jogo hoje apenas porque o elenco do Grêmio é fraco. Ponto. Acabou o vídeo. Pode subir os créditos. Tchau. Não, eu digo isso porque eu ouvi muita gente, eu zapiei umas rádios aqui um pouquinho antes de gravar esse vídeo e li algumas coisas, e Twitter e não sei o que, porque ainda falta não sei o que lá, uma movimentação ofensiva e humano e papapá. Cara, eu acho que se o Grêmio tivesse um time bom, elenco, material humano, tô falando disso, teria ganho com alguma tranquilidade o jogo de hoje. E isso, embora seja uma notícia ruim, me deixou feliz, porque é uma notícia que a gente já sabe há tempos, né? O elenco do Grêmio é fraco, é insuficiente, é limitado. Eu sei disso há muitos anos, não é de hoje, inclusive. Mas, hoje, o Grêmio mostrou uma organização diferente, uma estrutura de time diferente, que, aliás, contra o Juventude já tinha mostrado, mas daí o Juventude era time pequeno, né, time médio, vá lá, né, um time menor. Antes também tinha ganho, mas não tinha convencido muito. Tu via que a coisa estava querendo amadurecer, mas a gente estava tentando entender ainda o quão madura a coisa de fato estava. E eu sei que o Corinthians não é a 8ª maravilha do mundo, esse time deles, inclusive, estava em umas turbulências aí, umas crises institucionais ali, com a torcida organizada e não sei mais o que. Sei também que eles tinham desfalques importantes hoje, né? Era um time meio misto do Corinthians, talvez. Mas, cara, é um elenco encorpado, é um elenco de respeito, não é dos melhores do Brasil, não é, né, o Palmeiras, o Flamengo ali, mas, cara, é o próximo pelotão, talvez. O Corinthians, mesmo na bagunça, tem dinheiro, sempre tira um coelho da cartola, né? Um Depay ali, um não sei quem. Então, assim, mesmo o time misto deles é muito melhor do que o titular do Juventude, sabe? Pelo menos peça a peça, elenco, né? A gente sabe também que a camisa pesa, é um time grande, do tamanho do Grêmio, né? Um enfrentamento que é difícil aqui ou em São Paulo, a gente sabe de tudo isso. Cara, e o Grêmio enfrentou muito bem. Eu acho que o empate não foi injusto, assim, eu acho que o empate resume, de certa forma, bem o que foi o jogo, mas eu acho que se tu tivesse que obrigatoriamente escolher um vencedor, eu, sem pestanejar, digo que o Grêmio merecia um pouco mais, tá? Então, acho que foi um bom enfrentamento do Grêmio, acho que foi uma boa apresentação, o Grêmio criou, o Grêmio chegou, o Grêmio também defensivamente foi sólido, né? Coisa que já vinha sendo também aí, tentando mostrar, né, que estava sendo. E, gente, eu não via isso, e é por isso que eu fiquei feliz, ligeiramente feliz com esse jogo de hoje, embora o empate tenha sido frustrante. Porque eu acho que eu não via isso que eu tô falando aqui desde os bons tempos de Renato Portaluppi no Grêmio. Um Grêmio que jogava bem, um Grêmio que, né, conseguia competir, um Grêmio que conseguia se impor até mesmo em alguns momentos, um Grêmio que criava chances, um Grêmio que chegava, um Grêmio que incomodava, um Grêmio que mostrava um futebol que, se seguir assim, como foi hoje, um Grêmio que não tem a mínima chance, o mínimo perigo de cair para a segunda divisão, um Grêmio que não vai brigar naquele pelotão. Pode até não pegar G4, G6, pode até não ter ainda consistência para brigar no outro, mas no mínimo vai ficar no meio de tabela e muito mais sonhando com G alguma coisa do que com Z4. É esse o Grêmio que a gente espera como o mínimo
a ser apresentado, né, para o seu torcedor. E teve todo o período ruim do Renato, que a maionese do Renato desandou, que na minha opinião ele ficou de saco cheio, que ele também, né, embora tivesse ali enchente, não sei mais o que, e realmente alguns elementos atrapalhando o trabalho dele, eu acho que também o Renato começou a ir muito mal à frente do Grêmio, e eu acho que o Quinteiros conseguiu ser pior ainda, embora num período de tempo muito menor. Mas, cara, o Quinteiros, assim, também não conseguiu mostrar nada em termos de organização, ele até nos iludiu um pouco lá, goleando o Pelotas, ou não sei o quê, mas na hora que o caldo entornou um pouquinho só, cara, o Grêmio se mostrou muito frágil, uma presa muito fácil, né, para os adversários. Então, assim, gente, o Grêmio jogou bem hoje. Ah, o Grêmio jogou maravilhosamente bem? Não. Não. E talvez ainda falte um ajuste do Mano aqui ou ali, né? Uma calibragem na organização, nas movimentações. Eu não estou dizendo que, meu Deus, o trabalho do Mano tá pronto. Esses últimos 12 dias aí fizeram um milagre. Não. Mas, cara, eu achei muito ajustada a coisa. E a gente pegou um Dorival, o técnico que até ontem era da seleção brasileira. Então assim, o Corinthians estava desfalcado, o Corinthians não é grande coisa, babá. Mas tu não pode dizer que não é um time organizado. E até ontem, na era Quinteiros, a gente estava tomando nó tático do técnico do São Raimundo de Roraima. São Raimundo de Roraima deu nó tático no Grêmio e explicou na coletiva o que ele fez para nos dar um nó tático. A gente só empatou aquele jogo e acabou ganhando nos pênaltis por conta de uma discrepância oceânica de qualidade técnica dos jogadores que fez a gente se classificar por osmose. Mas assim, na tática, ali na prancheta, a gente tomou uma tunda. E aquele time do Quinteiros, e o time ruim, a era fraca do Renato também, esses times tomavam pau de times muito piores que esse Corinthians que entrou em campo aqui hoje. Muito pior, do Mirassol. Do Mirassol, não precisamos ir longe, né? Do Atlético, né? Então, assim, cara, o Mano, repito, eu acho que demorou um pouco mais do que a gente esperava para conseguir botar uma ordem na cozinha ali. E é até compreensível, né? Sem tempo nenhum no calendário, um time que talvez cognitivamente não seja um time histórico do Grêmio de inteligência rara, né? Não há ali uma junção dos maiores gênios da astrofísica mundial, né? Longe disso. Então eu acho que o Mano encontrou dificuldades por muitos lados ali que ele tentou trabalhar, mas na boa, gente, para mim o trabalho do Mano hoje já se mostra minimamente sólido. E o Grêmio não ganhou porque é ruim. É ruim. Cara, assim, o Grêmio chegou, o Grêmio trabalhou bola ofensiva, o Grêmio fez alguma marcação, pressão em vários momentos, o Grêmio defensivamente conseguiu ser sólido. Cara, é isso que o trabalho do Mano é até aqui. Só que chegava na hora do lance ali, tinha 3 amiguinhos livres e não sei quem tentava chutar de longe, de 50 metros do gol. Chegava na hora de o Wagner Leonardo fazer o gol mais fácil da história do Brasileirão, na cara do goleiro, ele chuta em cima do goleiro. Chegava na hora do outro cruzar, ele chutava. Daí na hora que tinha que chutar, na hora que tinha que cruzar, ele chutava, na hora que tinha que chutar, ele cruzava. E aí tinha horas que o cara fez de fato o que tinha que ser feito, mas executou errado. Pegou de rosca na bola, aí o Amuzu fura em bola numa jogada no meio do campo. E aí, cara, o Grêmio teve muito lance, na minha opinião, que se é uns caras um pouquinho melhores, a jogada engrena, a jogada vai até o fim, o desfecho é melhor e é gol, e era 3-1. 3-1 pro Grêmio, assim, tranquilo, assim, tá, um jogo que o Grêmio foi bem. O Corinthians também teve suas chegadas, é verdade, mas eu acho que muito menos, assim, e de perigo menos ainda. Né? O Grêmio teve mais... Não sei, cara, me pareceu a coisa mais, pelo menos em boa parte do jogo, ou maior parte do jogo, né, acho que teve algumas alternâncias, é verdade, mas assim, até aí o Mano pode ir, na hora de chutar não é com ele, né, cara, na hora de chutar depende dos caras ali, então, pra mim a explicação é essa, e eu fiquei muito feliz de ver isso,
Porque, cara, o time do Grêmio é ruim, mas é melhor do que o Mirassol. E o Grêmio tomou 4 do Mirassol. Se o Grêmio tá organizado como hoje, coeso, né, mais encaixadinho, fazendo as coisas mais, de uma forma mais óbvia, mais... O Grêmio não toma 4 do Mirassol, nem aqui, nem em Mirassol, e nem na Lua, nem em Marte. Não toma. Te digo mais, ganha. Mas ainda que não ganhe, pelo menos não faz fiasco, né? Então, assim, pro Corinthians, ainda que para um time misto do Corinthians, faltou qualidade. Mas isso me dá uma tranquilidade de entender se a coisa não degringolar daqui para frente, se a coisa seguir nessa linha que a gente viu hoje, me dá uma tranquilidade, cara, para entender que o Grêmio não corre risco de rebaixamento, não correrá. Porque vai ter dificuldade contra os times melhores? Vai. Nessa dificuldade, organizadinho, vai até arrancar alguns pontos. Vai perder, talvez, a maior parte deles, mas contra os Mirassol, os Vitória e os não sei quem, cara, há uma grande chance de o Grêmio se sobressair na maior parte dos jogos. Porque o Grêmio é ruim, mas é melhor que esses aí. Ou que boa parte desses times menores, né? Então, eu digo que eu fico feliz porque antes eu não conseguia nem entender. Agora nós vamos começar a entender o elenco do Grêmio. Porque antes era tanta bagunça, tanto caos, tanta bateção de cabeça, cara, que todo mundo era ruim. O Bright White chegou aqui sendo um bom jogador, daqui a pouco ficou ruim. Né? O Monsalvo chegou aqui resolvendo todos os jogos, daqui a pouco tropeçava nas pernas. Né? Então, tipo assim, agora nós vamos começar a ver. Putz, o Amuzu teve 3 bolas ali, não deu continuidade a nenhum lance. Daqui a pouco vamos escantear esse Amuzu aí. Né? Porque antes a gente não sabia, não tinha bola nenhuma para ele. Sabe? Tipo, ou não, vai aproveitar as oportunidades, vai fazer uma diferença. E a gente vai começar a entender. Tá, a gente sabe que o nosso elenco é limitado, mas o quão limitado? Mas quem exatamente? Com quem a gente pode contar? Quem a gente precisa contratar? Agora vai começar a ficar mais claro. Mesmo já sabedores de que o elenco é limitado, agora vai ficar mais claro o quão limitado. Né? Já tem umas pecinhas ali que estão... O Pavon é um, cara, que, meu Deus do céu, não sei o que houve com esse cara. Ele não é tão ruim quanto ele vem sendo, né? Mas ele vem sendo um jogador que não dá para utilizar. Né? Enfim, é o alento que eu faço aqui diante de um empate frustrante, um empate que, putz, uma vitória hoje seria um cenário muito diferente, mas que eu vi apenas na limitação de elenco do Grêmio, essa fragilidade aí que nos tirou 2 pontos. E já que eu falei, para fechar o vídeo, tá? Já que eu falei do Pavon, quero dizer uma coisa para vocês, tá? Eu sou contra vaias ao Pavon. Acabei de declarar essa minha opinião polemiquíssima, provavelmente impopular e digna de xingamentos nos comentários desse vídeo. Eu sou contra, cara. Eu sou contra porque eu acho que a vaia tem um caráter, tem 2 caráteres. Um caráter é meio didático, para quando tem uma comissão técnica ou uma diretoria que não estão vendo a ruindade de um jogador ali que está prejudicando o Grêmio, não estão vendo ali que o Thiago Santos e o Diogo Barbosa não podem mais fardar no Grêmio, e os caras não estavam vendo mesmo. O Renato amava eles, a direção, ou também concordava ou não tinha pulso para discordar, então tinha que a torcida intervir e vaiar os caras. Gente, eu tenho certeza que o Mano já sacou até onde o Pavon vai e não vai morrer abraçado nele. O Pavon já era reserva hoje, entrou porque o Kiki Oliveira sentiu, né? Só que, cara, o Pavon é um cara que se dedica que nem um louco. Eu não vejo, ao contrário de outros jogadores que não jogam nada e tem uma posturinha assim, meio, sabe? Cara, o Pavon, tu vê que ele tá irritado, ele tá inconformado com o que ele tá entregando. Ele entra correndo, ele pega a bola e vai e reclama e xinga o juiz e, cara, me serve. Não me serve tecnicamente, não me serve como titular, talvez não me sirva nem no Grêmio, né? Que a gente venda ele, se livre dele, beleza. Mas enquanto ele tiver que ser acionado numa situação ou outra, que um cara se lesionou, o outro cansou e não sei o que, tá, vai entrar o Pavon. Ele vai ter meu respeito, tá? Porque ninguém obrigou o Grêmio a contratar ele,
A gente pode criticar a direção que contratou, já sabendo que não estava jogando bem lá no Galo e não sei o quê. Agora, o Pavon em si, cara, ele merece o respeito da torcida, talvez até o apoio, o incentivo para ver se pega minimamente no tranco. Um cara que já jogou Copa do Mundo pela Argentina, não pode ser tão ruim assim como ele vem sendo. E eu tô falando dele, cara, porque me chamou a atenção o Arezzo estar tão descartado assim pelo Mano. O Arezzo que para muita gente merecia até vaga de titular, quando o Bright White jogou menos em dado momento. Agora entra até o André Henrique e não entra o Arezzo. E o Arezzo deu uma declaração tempos atrás acho que para um jornal uruguaio, dizendo que queria voltar para o Peñarol, que era o sonho dele, ou que era, né, que ele estava muito, que era a vontade dele, da família, sei lá, se jogando pro Peñarol, cara. Só um pouquinho, Arezzo, tu tá no Grêmio, futebol porto-alegrense, e tu não quer estar no Grêmio, velho. Isso, cara, não merece meu respeito. Isso aí, eu acho que o Mano Menezes, mais do que uma opção técnica de tipo, o Arezzo não é bom ou é bom, porque o Arezzo é um jovem, né, que até tem talento, ou pelo menos parece promissor, assim, e cara, pro Mano botar ele na hierarquia lá embaixo, velho, me parece que tem um diagnóstico ali de que não tá querendo muito. E aí, se não tá querendo muito, cara, quem é Arezzo para não tá querendo muito o Grêmio? Se esse diagnóstico foi feito ali dentro, cara, o Mano tá certíssimo de limar ele do time. Então vai esperar sentadinho aqui, esquentando um banquinho até o Peñarol conseguir juntar o dinheiro para pegar de volta, sabe? Porque não dá para, o Grêmio não é palhaço, tá? E me acendeu uma luz de alerta também em relação ao Kiki Oliveira, que, segundo boatos, teria pedido para não jogar esse jogo, para emendar umas férias, para antecipar as férias e depois não sei o que, compensados, não sei o que lá. Como assim, Kiki Oliveira? Tinha jogo hoje importantíssimo. Tu pediu pra... Tipo, tá, a direção não aceitou. Mas a direção não aceitar era o básico, o mínimo, né? Era o que a direção tinha que ter feito. Agora, o cara pedir pra não jogar hoje é uma desconexão da realidade quase, óbvio que nem tanto, quase lá Douglas Costa querendo casar, com o Grêmio sendo rebaixado. Só um pouquinho, cara. Tu tem um contrato, tu é jogador do Grêmio, o Grêmio ainda tá numa situação desconfortável na tabela e tu quer abrir mão de um jogo contra o Corinthians na Arena. Em que mundo tu vive? E aí falaram também que ele teria ido de carro pro Uruguai com a família e teria voltado de carro também. Cara, dá umas 8 horas de viagem, 10 talvez, dependendo se parou, se não parou, se foi devagar, veio rápido. Mas assim, é uma puxadinha dirigindo, né? Com o pezinho aqui, ó. O pezinho aqui, ó. E aí aos 30 do primeiro tempo, 30 e poucos, sai lesionado. Tem que abrir o olho com esse Kiki Oliveira também. Tem que mostrar pra ele, cara, tu tá no Grêmio, tá? Sabe o que é o Grêmio? Sabe o tamanho do Grêmio? Ah, não, eu quero emendar férias e não vou jogar contra o Corinthians e vou passear de carro, vou pro Uruguai, não sei o que. Só um pouquinho, cara. O Grêmio não pode nem deixar o cara ir e voltar de carro do Uruguai tendo jogo. Disseram que chegou meia-noite de ontem pra se reapresentar o Grêmio. Será que é verdade isso? Tem que abrir o olho, e coincidentemente com os dois uruguaios do time, né? Tem que abrir muito esse olho, cara. E é por essas e outras que eu não vou vaiar o Pavon, pelo menos enquanto ele não me der motivo. Porque, pelo menos em campo, ele tá deixando sangue, embora esteja jogando muito mal. Mas é isso, cara. O Grêmio me animou em algum nível, mesmo num jogo em que o resultado foi frustrante. Tivemos tempos de vitórias preocupantes, né? Tá aí. Hoje um empate que talvez dá alguma esperança. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.